Já podemos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Iniciamos hoje uma nova etapa de estudo aqui na Catedral. Meditaremos nas próximas semanas e meses neste Evangelho, do início ao fim, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E começamos hoje com a abertura do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 1 a 20. E tendo encontrado o texto, fique de pé comigo, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor bendito, ao iniciarmos uma nova jornada pelas Sagradas Escrituras, ao passearmos pelas páginas deste maravilhoso e glorioso livro, o Evangelho do Rei Jesus Cristo, conforme registrado pelo teu servo Marcos. Senhor, que semana a semana, página por página, capítulo a capítulo, versículo a versículo, os nossos olhos sejam cada vez mais desvendados para contemplar a glória do Rei e do seu reino. Que as nossas mentes sejam iluminadas, os nossos corações aquecidos e quebrantados, e as nossas vidas aprumadas e conformadas à tua santa e soberana vontade. Fala-nos, ó Rei, nesta noite. Fala-nos por meio da tua santa palavra e do teu Santo Espírito. Chama, ó Rei, os teus para ti. Chame-nos, Senhor, ao arrependimento,
a fé, a obediência e a submissão plena às tuas ordens. E que toda oposição carnal ou maligna, dentro ou fora de nós, caia por terra, diante do teu poder e da tua autoridade. Nós assim te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Esta é a história do rei e do seu reino. Porém, esta história é diferente de todas as outras histórias que nós já conhecemos e já ouvimos sobre reis e seus reinos. As histórias que nós conhecemos e que ouvimos na nossa infância e juventude nos falam de homens que ocuparam tronos por um determinado período de tempo, com início e fim. Mas esta história nos fala de um homem cujo reino é eterno, não tem início e não terá fim. As histórias que nós conhecemos e ouvimos falam de homens que ocuparam e defenderam seus tronos pela força da sua nobreza, das suas riquezas, da sua sabedoria e do seu poderio militar. Mas essa história que ouviremos a partir de hoje nos fala de alguém cujo trono jamais foi ameaçado, apesar da sua aparência humana de fraqueza, pobreza e loucura aos olhos dos homens. As histórias que nós conhecemos e ouvimos nos falam de homens que viveram a sua vida pela causa de uma coroa. Mas esta história nos fala de um rei que viveu pela causa de uma cruz. As histórias que nós conhecemos e ouvimos foram em boa parte embelezadas ou até mesmo inventadas pela imaginação humana. Mas a história que passaremos a estudar hoje, ela é totalmente real, factual e histórica. A história deste rei aconteceu no tempo e no espaço. Que história é essa? É a história do rei Jesus Cristo e do seu reino. Veio à terra para trazer o seu reino à terra, conforme veremos nas próximas semanas com a ajuda do Evangelho de Marcos. Esta é uma história que atravessa continentes e gerações, mas que já tinha atravessado várias terras e algumas décadas antes que Marcos provavelmente tenha sentado para registrá-la para nós. Essa história chegou primeiro para os judeus, a partir de Jerusalém, da Judéia e da Palestina, para os quais Mateus escreveu um evangelho. A partir daquele pequeno canto do Império Romano, essa história chegou aos gregos, por meio dos esforços missionários do apóstolo Paulo, cujo colaborador foi Lucas, que também registrou outro evangelho, adaptado para os gregos. Tempos depois, essa história chegou e foi registrada também, tanto para judeus como para gregos, por meio de um outro apóstolo chamado João, que escreveu um evangelho para defender a pregação cristã de certas perversões e deturpações, por conta da influência do pensamento grego sobre o ensino da igreja. Mas essa história também chegou, enfim, aos romanos, até a capital do Império Romano, Roma, onde, segundo a história, o apóstolo Pedro foi martirizado pelo imperador Nero em meados da década de 60. E foi muito provavelmente às vésperas da morte de Pedro que Marcos, seu fiel colaborador e possível secretário, sentou-se para registrar as memórias do apóstolo Pedro acerca do Rei Jesus
e do seu reino, para que ele fosse lembrado e conhecido pelos seus discípulos por toda a sociedade romana. De todos os 4 evangelhos, Marcos é o mais curto, o mais objetivo, o mais dinâmico e o de organização mais simples. Tanto que ele é o evangelho mais recomendado a ser lido por novos convertidos. Talvez você tenha sido um destes que não sabia onde começar a ler a sua Bíblia e alguém te orientou a ler primeiro o quê? O evangelho de Marcos. Por ser tão objetivo, claro, dinâmico e simples, falando sobre o centro da fé cristã, que é Cristo, o Rei e o seu reino. Bem, após a introdução deste evangelho que estudaremos hoje, este livro divide-se basicamente em 2 partes, em 2 metades, que nós vamos comparar a título de uma ilustração aos 2 lados de uma montanha. Pense comigo numa montanha com 2 faces, ok? Então, na primeira parte, que corresponde razoavelmente aí aos primeiros 8 capítulos de Marcos, nós somos apresentados à identidade de Jesus. Quem é Jesus? E a resposta de Marcos é que Jesus é Senhor e Rei. Na outra metade do livro, os capítulos 9 a 16, Marcos quer responder a pergunta: qual foi a missão de Jesus? E a sua resposta será que Jesus é um rei que se fez servo, e servo sofredor para nos resgatar dos nossos pecados. Então visualize comigo de novo esta montanha, com 2 lados, com 2 faces, uma ascendente e outra descendente, correspondente à primeira e à segunda metade de Marcos, ok? Para poder lembrar, gravar esta organização do livro. De um lado, do lado ascendente, nós vemos uma coroa, que representa a identidade de Jesus, ele é o Senhor e Rei. E do outro lado, nós temos uma cruz, uma coroa e uma cruz, que fala da identidade de Jesus como Rei e a sua missão como servo e Salvador. Em suma, o Evangelho de Marcos é o relato da coroa e da cruz de Cristo, do Rei que veio inaugurar o seu reino na terra ao dar a sua vida em resgate por muitos, ou o relato do Senhor que se fez servo para nos salvar por meio da sua morte na cruz. E talvez você não tenha visto isso, mas Marcos já adianta toda a mensagem do livro dele nos primeiros 20 versículos do primeiro capítulo. É a abertura, a introdução do Evangelho. Então, se você fechou a sua Bíblia, volte para Marcos capítulo 1, mantenha aberto o texto para que possamos estudá-lo porção por porção. E o que nós aprendemos aqui logo de início no Evangelho são 3 coisas, 3 lições para nós nesta noite, já na abertura deste Evangelho. Primeiro, Jesus é o Rei. Segundo, Ele é o Rei que veio à terra trazer o seu reino. E terceiro, Jesus é o Rei que veio trazer o seu reino e que exige de nós inteira rendição. Rei, reino, rendição. É assim que a abertura de Marcos se divide. Versículos 1 a 13, Jesus é o Rei. 14 e 15, o seu reino chegou. Versículos 16 a 20, o Rei e o reino exigem rendição. Vamos estudar o texto porção por porção, começando com a palavra inicial de Marcos. Marcos 1, versículo 1, o título do livro. E o título do livro já diz tudo. Se você é um daqueles que não gosta de esperar até o fim do livro, ou o lançamento do filme, para já saber o enredo, bem, Marcos te dá o spoiler, de cara, ok? Já te diz de cara, no primeiro versículo, qual é a mensagem dele. Qual é a mensagem de Marcos? Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa afirmação forma uma espécie de moldura do Evangelho, porque você vê de novo essa confissão no fim do Evangelho, lá no capítulo 15, versículo 39, da boca de um centurião romano. Lembre-se que Marcos escreveu o Evangelho para os romanos. E a última confissão do livro, deste centurião romano, é verdadeiramente: este era o
Filho de Deus. Bem, Marcos está dizendo isso logo de cara. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele já está estragando o fim. Não tem mistério. Que livro chato, né, pastor? Já contar o fim do início? Calma, estamos só começando. Mas o título do livro já diz tudo. Marcos está dizendo logo de cara: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas pastor, a palavra rei não está aqui no versículo 1. O versículo 1 diz: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não diz nada aqui sobre reis. Engano nosso. Porque se você fosse pesquisar a história documentada do Império Romano, você descobriria uma inscrição que foi encontrada, uma inscrição imperial, que dizia o seguinte: o começo do Evangelho de César Augusto. E após essa inscrição, seguia-se um relato de César Augusto, e você sabe quem foi César Augusto? Foi o primeiro grande rei e imperador dos romanos. Aliás, era ele que estava no trono em Roma quando Cristo nasceu. E aquele evangelho, aquele relato de boas notícias sobre César, falava do seu nascimento, do seu crescimento, das suas conquistas e de tudo que ele tinha feito pelo bem dos povos debaixo do seu domínio. Então, quando um romano ouvisse as primeiras palavras de Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o romano saberia: essa é a história de um rei. É que nem a história de César Augusto, um outro rei e um outro reino. Mas Marcos está dizendo aqui para nós que este evangelho deste rei e deste reino é infinitamente superior ao evangelho de César Augusto e do Império Romano. Como é que nós sabemos disso? Olhe para o texto. Ele começa dizendo: este é o evangelho de Jesus Cristo. Bem, o nome de Jesus Cristo, o nome desse rei, já diz algo sobre a sua identidade e a sua missão. Lembre-se que o evangelho quer responder essas duas perguntas: quem é Jesus e por que ele veio? Qual a sua identidade, qual a sua missão? O nome dele já diz tudo. Jesus vem do hebraico, que significa salvação ou salvador. Este rei é um salvador que veio trazer salvação. E o seu outro título, não seu sobrenome, seu título, Cristo, uma palavra grega que traduz o hebraico Messias, que significa ungido. E o Antigo Testamento fala de um rei ungido que viria para julgar os povos da terra e trazer salvação ao seu povo. Olha só, Marcos já está adiantando a moral da história. Este é o evangelho de um rei que veio julgar a terra e salvar o seu povo. Ele foi ungido para isso. Seu nome é Jesus Cristo. Mas ele não para aí, não é verdade? Ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos não disse princípio do evangelho de Jesus Cristo, um Filho de Deus. Isso porque os romanos acreditavam que César era um filho dos deuses. E outros povos acreditavam que os seus reis e os seus regentes eram espécie de enviados divinos, filhos dos deuses. Não, Jesus, segundo Marcos, não é mais um desses, não é mais um filho de Deus, ele é o Filho de Deus, artigo definido, letra caixa alta, maiúscula, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Deus vindo à terra, Deus entrando na história, Deus vindo ao mundo para trazer o seu reino. É isso que Marcos está dizendo em alto e bom som, já a partir do título do seu evangelho. Ele quer nos chamar a atenção logo de início para a singularidade de Jesus Cristo, pelo título do evangelho e pelo título de Cristo. Mas Marcos sabia que ele estava escrevendo para os romanos. Era um povo que prezava a lei, os tribunais, os fóruns. Então Marcos não faria uma declaração dessas sem ter testemunhas, sem ter evidências. Então, a partir do versículo 2, Marcos começa a chamar as suas testemunhas de defesa. Pois bem,
Deixe-me corroborar esta afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso não vem da minha cabeça, não é invenção minha. Eu tenho 3 testemunhas de defesa, diz Marcos, que eu apresentarei a partir de agora. Então imagine comigo um tribunal, e um advogado de defesa pleiteando o seu caso diante de um júri popular. Ele chama testemunhas de defesa, uma por uma. Quem é a primeira testemunha? Ela aparece aqui nos versículos 2 e 3. Marcos chama Isaías. O primeiro a depor é o profeta Isaías. As palavras são citadas aqui. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E se você olhou aí nas notinhas de rodapé da sua Bíblia, essas letras miúdas, você verá aqui exatamente falando mais precisamente, essas palavras não são apenas de Isaías, elas também são de Isaías, mas há um outro profeta citado aqui, Malaquias. E por que Isaías junta as palavras de Isaías e de Malaquias? Bem, porque falavam de uma mesma promessa. Isaías foi o primeiro a fazer a promessa, então ele tem a ordem, ele tem a preferência, por assim dizer, para depor em favor de Jesus. Mas qual foi a promessa que eles fizeram séculos antes? Isaías, 7 séculos, e Malaquias, 4 séculos antes de Cristo nascer. Qual foi a promessa? Eles previram um tempo em que o próprio Deus de Israel viria, visitaria o mundo para julgar os povos e para julgar a nação de Israel também, mas para salvar aqueles que se arrependessem da sua rebeldia, da sua desobediência e se voltassem para o Senhor. E Malaquias aqui ainda é mais estratégico, porque ele diz que quando Deus viria, ou viesse, como ouvimos em Malaquias 3, ele mandaria um mensageiro, um precursor, alguém para preparar o caminho dele. Assim como os reis mandavam mensageiros à frente da sua comitiva para anunciar a chegada do rei aos povos que eles visitariam, bem, Deus, o grande rei, enviaria um mensageiro à sua frente para preparar o caminho para que a recepção fosse digna de um rei. E o que acontece na sequência do texto? A partir do versículo 4, qual é a identificação óbvia que Marcos faz aqui? Quem é o mensageiro que Deus enviou à sua frente? João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E quem vem logo depois de João Batista, no versículo 9? Jesus. Faça as contas. Se Deus prometeu um mensageiro que viria antes dele, do Senhor, quem é o mensageiro? João Batista. Quem é Deus? Jesus. Ele é o próprio Senhor, vindo à terra para julgar e salvar. É o que diz a testemunha Isaías, mas ele não está sozinho. Marcos chama a segunda testemunha, João Batista. Vamos ouvi-lo. E a partir dos versículos 4 a 8, nos versículos 4 a 8, nós vemos as credenciais dessa testemunha. Já estudamos esse texto recentemente, na cena do batismo de Jesus. E aqui nós vemos o local e a atuação de João Batista. Ele estava no deserto, pregando um batismo de arrependimento, justamente o que o mensageiro do Senhor faria. Ele prepararia as pessoas para a chegada do rei, prepararia com arrependimento e nova obediência ao Senhor. É o que João Batista estava fazendo. Mas também as suas roupas e os seus hábitos. Já dissemos isso aqui, João Batista não era um maluco beleza do deserto da Judéia, né? Um natureba, um raiz e não Nutella. Ele não era a versão raiz de profeta no Novo Testamento, não. Vestido de pelos de camelos, cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre, tal qual o profeta Elias no Antigo Testamento. A sua mensagem era de um profeta, a sua aparência era de um profeta. Ele era um mensageiro. Mas olha o que ele disse, versículo 7, olha as palavras que Marcos decidiu frisar da mensagem de João, no versículo 7, esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. E no versículo 8, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo.
quem poderia ser mais poderoso que João Batista? Descobrimos logo em seguida, é Jesus. Mas quem no Antigo Testamento tinha a capacidade de batizar ou salvar, depurar o povo de Deus por meio do Espírito Santo, senão o próprio Deus? O que Marcos está dizendo aqui? Ouça João Batista, ele está dizendo a mesma coisa que o profeta Isaías. Os dois estão dizendo que Jesus Cristo é Deus, o Senhor, aquele mais poderoso que João, vindo para salvar o seu povo. Então já ouvimos duas testemunhas, falta a terceira. E se você não está satisfeito com as primeiras duas testemunhas, eu espero que você se satisfaça com a terceira, porque é a mais importante de todas. Marcos chamou Isaías para depor, chamou João Batista, e quem que ele chama agora para depor? Senão o próprio Deus. Versículos 9 a 11, a cena do batismo de Jesus. E como esta cena serve de testemunho, de depoimento da parte de Deus, que Jesus é Deus, e de duas formas: pelas ações de Deus nesta passagem e pelas palavras de Deus. Primeiro, o que Deus fez, versículo 10, quando Jesus passou pelas águas, Marcos diz no versículo 10, que ele viu o quê? O céu se abrindo, e logo em seguida, o Espírito descendo. Qual é a importância disso? Jesus ter passado pelas águas, o céu ter se aberto e o Espírito ter descido sobre ele. Você precisa ver isso. Guarde o seu lugar em Marcos e abra em Isaías capítulo 63. Isaías 63. Porque creio eu que Marcos intencionalmente está alinhando esses detalhes da história. Eles são preciosíssimos. Isaías capítulo 63, versículo 11, a segunda metade do versículo. Isaías está falando da salvação que Deus já tinha realizado no passado, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e os fez atravessar o mar e cuidou deles pelo seu Espírito. Isaías está lembrando do passado e está dizendo: Senhor, quando o Senhor fará isso de novo? Se o Senhor salvou uma vez assim, o Senhor pode salvar de novo o seu povo. E o que Isaías profetiza? Em Isaías capítulo 63, versículo 11, segunda metade do versículo, que começa: onde está aquele? Já achou? Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito? Espírito Santo. Agora pule para o versículo 1 do capítulo seguinte, Isaías 64, 1. Qual é o clamor de Isaías? Ah, se rompesses os céus e descesses. Você viu alguém passando pelo mar, o Espírito descendo, o céu se abrindo e Deus vindo? Não foi isso que Isaías pediu? Pois bem, Isaías orou e Deus cumpriu. Ele mandou o seu filho passar pelas águas, cheio do Espírito, para salvar o seu povo, e os céus se abriram. Deus já estava falando, até mesmo antes de abrir a boca, que Jesus era Deus, vindo para salvar o seu povo. Agora volte para Marcos 1. Porque Deus não só agiu, Ele falou, e o que Ele falou também é poderoso. Capítulo 1, versículo 11 de Marcos. O que Ele falou? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essas palavras também não são novas. Deus já tinha falado essas palavras, primeiro no Salmo 2, que também lemos no início desse culto, quando Deus instituiu um rei sobre Israel, dizendo: tu és o meu filho. O que Deus está falando aqui na cena do batismo de Jesus? Este é o rei, é o filho, é aquele que reina comigo, como eu, sobre tudo isso aqui. Ele é o meu filho, ele é o rei, nele eu me agrado. Palavras vindas de outro livro, Isaías 42, versículo 1, que fala de um servo amado, que viria para salvar
o povo de Israel. O que Deus está falando com essas palavras? E não só com seus atos. Jesus é Rei, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio cumprir as promessas de Deus para o seu povo. Agora, não pense que nesse julgamento não existe uma testemunha de acusação para contrapor as testemunhas de defesa. E a testemunha de acusação aparece aonde? Nos versículos seguintes, versículos 12 e 13. Quem aparece para depor agora contra Jesus? Senão o grande acusador, o grande adversário, Satanás. Diz o texto: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por quem? Ninguém mais, ninguém menos que o acusador Satanás. E Jesus estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Qual a importância disso? Por que Marcos inclui essa pequena referência a Satanás aqui e depois essa história de animais selvagens? Jesus era meio natureba, era meio, amigo dos animais, gostava de andar, o pessoal do Discovery Channel, só andando ali, curtindo a natureza. Que história é ser animais selvagens? E anjos? E Satanás? Bem, volte comigo na história. Quando Satanás se apresenta aqui pela primeira vez nessa história, o que ele está fazendo? Ele está se opondo ao reino de Cristo. Ele já está tentando desde cedo, e não seria a sua única ou última tentativa, de se opor ao rei e ao seu reino. Mas olha o contraste entre o que aconteceu no deserto e o que aconteceu no jardim do Éden, quando Satanás apareceu da primeira vez. Porque quando Satanás primeiro apareceu no Éden para tentar Adão e Eva atraírem sua identidade e a sua missão como vice-regentes de Deus na terra, por meio da desobediência do primeiro casal, ele conseguiu. Ele fez o casal tropeçar, fez com que o primeiro casal se rebelasse contra o rei e lançasse a criação em desordem e em caos, de forma que o jardim se tornou uma selva. Mas agora, alguém maior que Adão e Eva tinha chegado. Alguém que não traiu a sua identidade e que não trairia a sua missão, que seria obediente ao Pai e que seria capaz de restaurar toda a ordem caída da criação. E é por isso que ele convive com animais selvagens, que nem Adão e Eva no jardim. Marcos está fazendo uma pequena anotação aqui. Chegou aquele que veio transformar a selva de volta em jardim, deserto em paraíso. O rei chegou e até os anjos o serviam. Então ouvimos claramente a afirmação inicial de Marcos. E que afirmação magistral! Jesus Cristo é o Rei, o Filho de Deus, vindo ao mundo para julgar a terra, salvar o seu povo e restaurar a boa ordem da criação. E meus irmãos e minhas irmãs, não é exatamente isto pelo qual o nosso mundo tanto anseia? Não é exatamente esta notícia que os povos da terra tanto querem e precisam ouvir? Olhe para as ficções, olhe para as fantasias, olhe para os filmes, olhe para os livros, olhe para o folclore humano, e o que você encontra? Histórias de reis, regentes, soberanos, representantes da raça humana, que vêm para fazer o quê? Vingar nossos inimigos, acabar com a maldição sobre a terra e restaurar a ordem ao mundo. Seja você fã do Senhor dos Anéis ou de Guardiões da Galáxia, o princípio é o mesmo. Alguém tem que vir botar ordem nessa coisa chamada mundo e história. Alguém tem que acabar com os nossos inimigos e salvar a raça e restaurar a ordem ao mundo. Mas meus irmãos e irmãs, o que o mundo sonha em ter nas suas fantasias e ficções, nós temos no Evangelho de Jesus Cristo. O Rei veio,
Ele já veio. Ele é o Rei, capaz de julgar, salvar e restaurar este mundo. E não é exatamente isso que os brasileiros precisam ouvir, meus irmãos. O que o povo brasileiro está perguntando? Dia e noite, dia e noite. Quem pode julgar esta terra? Quem vai trazer a impunidade a um fim? Quem pode salvar e proteger aqueles que põem a sua confiança no Senhor? Quem pode restaurar a ordem, a paz e a justiça nesta terra? Não é o Sérgio Moro, é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode fazer isso. Ele é o Rei. E Marcos quer nos contar o Evangelho deste Rei, as boas novas, as boas notícias. O Rei veio, Ele chegou, há esperança para nós neste mundo caído. Mas a pergunta é, pastor, se Jesus é este Rei, por que nós não vemos a plena manifestação do seu reino na terra agora? Faz sentido, não? Se Jesus é o Rei, e o Rei chegou, por que o mundo continua essa bagunça que nós vemos? Onde está o seu reino? Continue na história comigo, por favor, Marcos 1, 14 e 15, para a segunda lição da noite. Bem mais curta que a primeira, por sinal. Jesus é o Rei, Marcos já mostrou isso claramente, mas Ele é o Rei que veio trazer o seu reino à terra, versículos 14 e 15. Mas antes que o Rei fale, porque todo mundo já falou, Marcos falou, Isaías falou, João Batista falou, o Pai falou, falta Jesus falar. Mas antes que ele fale, olha o que Marcos diz no versículo 14: depois que João foi preso. Qual a importância disso? João foi preso. O mensageiro do rei foi preso. Satanás estava agindo. Satanás estava tentando inibir e intimidar o rei Jesus, mostrando para ele: olha o que eu posso fazer com o seu primo. Talvez você seja o próximo. Satanás não se contentou com a tentação frustrada no deserto, ele continuou agindo por meio do rei Herodes, mandando o primo de Jesus, João Batista, para a prisão. E que ousadia, não? Mas que permissão de Deus. Isso nos mostra pelo menos duas coisas. Se Satanás foi capaz, pela permissão de Deus, de opor-se ao reino de Cristo e aprisionar um dos seus mensageiros, mesmo quando Jesus estava na terra, ele não é capaz de fazer isso agora, ao redor de toda a terra, perseguindo 215 milhões de cristãos por todo o mundo? Significa, irmãos e irmãs, que até que Cristo volte, nós veremos a tensão entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus e os reinos deste mundo. Até que Cristo volte para consumar tudo, haverá oposição e haverá aflição. Mas segundo, nem mesmo as tentativas parcialmente bem-sucedidas de Satanás serão capazes de frustrar a agenda do rei. Ele quis intimidar o rei se calou? Não. O primo dele foi para a prisão e o rei falou. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando, que nem um mensageiro, um arauto real, ele proclamou um decreto real, ele proclamou as boas novas, o Evangelho de Deus. E o que ele disse? O tempo é chegado, o reino está próximo, porque o rei chegou. O tempo é chegado, o tempo de espera acabou. O rei chegou e o seu reino chegou, e nem as portas do inferno serão capazes de prevalecer contra o rei e o reino e os cidadãos do seu reino. O tempo de espera tinha acabado. O reino chegou com justiça
e com graça, com juízo e com salvação, para o arrependimento e a fé de todos que ouvissem. E essa não foi a mensagem que Jesus pregou apenas uma vez. Note o tempo do verbo. Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas e dizia a ele. Essa não foi apenas a mensagem que ele pregou da primeira vez, foi a mensagem que ele continuou pregando por onde quer que ele fosse. O tempo é chegado, o reino está próximo. O tempo é chegado, o reino está próximo. Agora, se você não é um cristão, ou é um cristão recém-convertido, ou até mesmo um cristão que está há anos na igreja, mas não sabe explicar estas palavrinhas tão importantes que Jesus usou neste curto sermão, ou se você é um cristão que está tentando persuadir outras pessoas que não são cristãs a se tornarem cristãos, pare comigo um pouquinho para aprender o significado de cada uma dessas palavras. Elas são importantíssimas na sua evangelização. Que palavras são essas, pastor? Primeiro, a primeira palavra é essa, que Jesus repete 2 vezes, no versículo 14 e no versículo 15, boas novas. E é a mesma palavrinha que Marcos usou para começar o seu evangelho, evangelho, que quer dizer boas novas. Você sabe o que quer dizer boas novas? Evangelho. Você é um evangélico? Você é um crente evangélico? Então você deveria saber o que significa evangelho. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Não um bom palpite, não uma boa recomendação, não um pensamento bom, mas notícias boas, verdadeiras, importantes, porque são notícias de um rei, vindas de um rei e sobre um rei, e por isso elas devem ser ouvidas por todos. Essa é a primeira palavra, evangelho. O segundo termo é este, reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? Se você não souber explicar esta frase, você não pode ser um cristão, você não pode ser um crente, porque reino de Deus fala do domínio de Deus sobre toda a terra e céu, o reinado dele ativo e dinâmico sobre toda a terra, todo o universo criado. E é um domínio de justiça, santidade, retidão, mas também um domínio de amor, bondade e misericórdia. E é contra este reino que todos nós nos rebelamos, e por isso merecemos a justa e eterna condenação do Criador e Rei. Mas foi para isso mesmo que Cristo veio, para nos livrar dessa condenação, dessa sentença eterna, por meio do seu sacrifício na cruz. E o que este rei, este reino que Jesus veio trazer à terra exige de nós? Bem, se é um reino de justiça, exige arrependimento. E se é um reino de amor e bondade, exige fé. E são essas 2 palavrinhas que Jesus também usou na sua pregação. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. São os primeiros 2 passinhos que todo novo cristão toma, com o pé direito e o pé esquerdo. Arrependa-se e creia, porque você não pode tomar um passo sem o outro. Arrependa-se quer dizer, volte-se do caminho onde você está. Desista, abandone esse caminho, largue este caminho contrário ao caminho do rei. Se você estava caminhando num sentido achando que você era rei e senhor, rainha e senhora do seu destino, arrependa-se e passe a seguir o caminho do único rei e senhor. E para arrepender-se deste caminho, é preciso que você creia neste rei, que você confie neste rei, na sua justiça, na sua retidão, no seu amor e na sua bondade. Arrependa-se e creia nas boas novas, no evangelho, nas boas notícias do rei. Se alguém aqui nunca tinha ouvido isso antes, se você nunca antes compreendeu e creu no evangelho do reino, então hoje o rei Jesus está aqui.
E Ele está te convocando com essas palavras, dizendo: o tempo chegou. Não vai chegar amanhã, ou no próximo culto, ou mês que vem. O tempo chegou. O reino está aqui, porque o rei está aqui. Arrependa-se da sua vida de rebeldia e creia neste rei. Confie nele, na sua justiça e na sua bondade. Pare de crer em qualquer outra religião que ensine outro evangelho diferente deste evangelho. Pare de crer em qualquer evangelho que diz o que você precisa fazer para alcançar o favor deste rei, e passe a crer neste evangelho que diz que o rei Jesus já fez tudo para alcançar o favor de Deus por nós. Mas antes de concluirmos, antes que você vá embora daqui, há mais uma coisa que você precisa saber. E é assim que fechamos a abertura de Marcos. Já vimos duas coisas que Marcos nos ensinou. Jesus é o rei que veio trazer o seu reino à terra, e isso exige de nós o quê? Rendição. É o que diz os versículos 16 a 20. E aqui no final da abertura do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus fazendo algo extraordinário. Ele já tinha falado algo extraordinário, mas agora ele vai fazer algo extraordinário. Sabe por quê? No mundo antigo, sabe qual era o costume? O costume era que os alunos procuravam os seus mestres para se tornarem discípulos deles. Quem escolhia quem? Eram os alunos que escolhiam os mestres. Mas quem está escolhendo quem aqui? É Jesus quem está escolhendo seus discípulos, seus alunos, seus seguidores. Ele é rei até nisso. Ele reina até nisso. Não somos nós que escolhemos Ele, é Ele que vem nos escolher. E se Ele não nos escolher primeiro, ninguém o escolheria. Ele tem que chamar, porque Ele é rei. Até nisso Ele é rei, até nisso Ele é Senhor. Então Ele foi à procura dos seus primeiros seguidores, andando à beira do mar da Galileia. Ele viu Simão, ele viu André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O que Jesus exigiu daqueles homens? Que eles o seguissem. Como? Deixando tudo para trás que os atrapalhasse para aprender dele a fazer novos discípulos. É isso que o trocadilho quer dizer. Esses homens eram pescadores e Jesus os chamou para serem pescadores, não mais de peixes, mas de homens. Jesus estava dizendo: vocês me querem como seu rei, vocês me reconhecem como seu Senhor, pois bem, eis aqui a prova. Sigam-me, deixando tudo para aprender a fazer a minha vontade e chamar outros para este caminho. E foi assim que Jesus chamou seus primeiros discípulos nessa história. Serão os primeiros de muitos que aparecerão. Primeiro os irmãos Simão e André, depois Tiago e João, os quais fizeram o quê? O que diz o texto? Eles deixaram tudo: redes, pai, barco, e como? Imediatamente, ou no mesmo instante. Essa é uma marca do Evangelho de Marcos. Lembre-se que ele é o Evangelho da ação. Ele é o mais dinâmico, e muitas vezes veremos coisas acontecendo imediatamente, no mesmo instante. Eles decidiram seguir imediatamente, no mesmo instante. Por quê? Quando o rei manda, nós obedecemos. É o que diz o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus manda, porque Ele é rei, obedece logo quem tem juízo. E eles fizeram. O que isso significa para nós? Pastor, isso significa que para ser um servo do Rei Jesus eu tenho que abandonar tudo? Carreira, família, trabalho, imóvel, para viver numa comuna que nem João Batista, vestindo pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre? É isso que significa ser um servo deste rei? Não necessariamente. Afinal de contas, na continuação da história, neste evangelho e nos demais,
você encontrará esses mesmos homens, Simão, André, Tiago e João, fazendo o quê? Visitando sua família, pescando. O que mostra que, não, Jesus não estava dizendo que para ser servo dele, eles tinham que abandonar de uma vez por todas a sua família e o seu trabalho. Não é isso. Mas, o que o rei está dizendo aqui é que nenhuma lealdade nesta vida vem antes do rei. Seja carreira, trabalho, estudos, passatempos, amizades, relacionamentos, até mesmo família. Nada deve vir antes do rei. Quando o rei chama, quando ele ordena, ele nos chama ao arrependimento, à fé e à obediência plena. Ou ele é rei absolutamente, ou ele não é rei coisa nenhuma. Ou ele é rei sobre toda a nossa vida, ou ele não é rei coisa alguma. E meus irmãos e minhas irmãs, não é isso que a igreja precisa ouvir de novo? A igreja não precisa ouvir de novo a mensagem de Jesus, a mensagem do rei e a mensagem do seu reino. O que Jesus pregou é exatamente o que a igreja precisa voltar a pregar, e é o que eu e você precisamos voltar a pregar, porque Jesus disse: eu estou ensinando vocês para que vocês saiam daqui e preguem esta mesma mensagem, e chamem outros, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de filhos, e familiares, e amigos, e colegas de trabalho, e vizinhos. Eu os chamei para me seguir, agora vão e chamem outros para seguir o rei, deixando tudo que possa competir com o rei. Essa é a mensagem que precisamos ouvir, é nela que precisamos crer, e é ela que precisamos pregar, com honestidade, com urgência e com alegria. Seja honesto, diga às pessoas o que elas terão que abrir mão, diga às pessoas do que elas devem se arrepender e no que devem crer e o que devem deixar para trás para seguir o rei. Seja urgente, porque o tempo é chegado, o rei está voltando. Mas lembre-se de fazer isso com um sorriso no coração, dizendo às pessoas que tudo isso valerá a pena. Por quê? Porque tudo que o rei pede e exige de mim e de você, ele mesmo fez. Quando Simão, André, Tiago e João passaram a seguir Jesus, eles deixaram o que para trás? Redes, barco, Pai. Jesus deixou a presença do Pai, a sala do trono e uma coroa de glória para tomar uma cruz, para me salvar, para lhe salvar, para nos salvar. Então não há nada que Jesus peça de você que Ele não tenha feito primeiro. Arrependa-se, creia, siga-o. Este é o princípio da história do Rei Jesus e do seu reino, mas é só o princípio. Você terá que voltar nas próximas semanas para ouvir o resto da história. É a história do Evangelho do Cristo, que deixou a sua coroa para tomar uma cruz, a fim de nos salvar. E a única pergunta que resta é: qual será o princípio da sua história a partir de agora? Qual será a história sua e da sua família e dos que te cercam a partir de agora? Como acontece há 2000 anos, o Rei Jesus está aqui. É Ele mesmo quem se coloca aqui nesta noite por meio deste servo e proclama: o tempo é chegado, o reino está próximo. Arrependa-se, creia, siga-me, e eu farei de você também um pescador de homens.
Vamos orar. Senhor bendito, Tu és o Rei. Teu é o reino, o poder e a glória. Somente Tua vontade é soberana, boa, agradável e perfeita. E por muito tempo, Senhor, nós temos resistido à Tua vontade. E temos resistido ao Teu chamado, ao arrependimento, à fé e à obediência plena. Pai, perdoe-nos a nossa incredulidade, a nossa infidelidade e a nossa insubmissão. Se hoje ouvimos a Tua voz nos falando neste lugar, Senhor, dá-nos um coração contrito, quebrantado, confiante, temente e reverente a Ti. Chama-nos, Senhor, chama-nos de volta ao arrependimento, à fé e à obediência ao Senhor Jesus. Faze com que sigamos mais de perto este Rei e o Seu reino. E ensine-nos, Senhor, a chamarmos outros a se tornarem servos Teus também, pela mesma graça com que o Senhor nos alcançou. Ajude-nos, Senhor, a chamar os da nossa própria casa, os do nosso convívio diário, e encorajar uns aos outros a fazerem o mesmo, Senhor, até que Cristo volte e o Seu reino seja consumado para todo sempre. E, Senhor, se houver entre nós aqueles que estão relutantes ou nunca antes se renderam, vence-os, convence-os, conquista-os pela Tua graça e traze-os para o Teu reino, pela Tua graça soberana. Chama-os pelo nome e faze deles servos Teus para a Tua honra e glória, eu te peço, em o nome de Cristo Jesus.